Estamos falando sobre lixo eletrônico. Cada vez há mais oferta no mercado. Novos produtos são lançados e os velhos descartados. Como reduzir o lixo eletrônico do mundo? Envie suas perguntas. O nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no estúdio Marcelo Braz. Ele é educador e tecnólogo comunitário. É membro da rede Meta Reciclagem, uma ONG. Marcelo também é do Conselho Gestor do Centro Público de Economia Solidária de Osasco. Oi, Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Marcelo, como que é o trabalho que você realiza lá em Osasco com a população? Então, em Osasco a gente está tentando conscientizar a população através da coleta seletiva. A gente tem uma coleta seletiva que ainda não atinge todo o município, mas que tem sido eficiente no sentido de que a população começa a separar os materiais, né? Isso é um processo educativo que leva um certo tempo. E a aceitação da população tem sido boa? Tem sido boa, até porque o lixo ele acaba retornando para a sociedade se você não cuida dele, né? Com certeza. E o que vocês fazem com esse material que vocês recolhem, Marcelo? Então, eu estou falando da coleta seletiva de modo geral, não Sim. só de eletrônicos, mas de todo material que seja reciclável. A gente tem duas centrais nas duas metades da cidade, porque a cidade é dividida por uma rodovia, né? Então, na Zona Norte temos uma cooperativa e na Zona Sul temos outra cooperativa. Essas duas cooperativas ainda não trabalham a questão do lixo eletrônico, porque para trabalhar esse lixo precisa ter todo um tratamento adequado, tanto no ambiente onde você vai trabalhar, quanto de formação mesmo do catador. Sim. Ou do cooperado, no caso. Sim, porque senão ele pode gerar doenças com quem está mexendo. Pode contaminar também. Com certeza. Marcelo, vamos ouvir agora as dúvidas que a população tem sobre isso que fizeram para você. Os equipamentos eletrônicos deviam durar mais, porque as empresas já fazem os produtos com prazo de validade. Eles não deviam ser mais duráveis? Aonde a gente pode jogar esses lixos eletrônicos? Para não causar nenhuma doença e nenhum mal para a população. Na verdade, você não pode jogar ele, né? O ideal é que não se jogue, é que você busque um destino adequado. A primeira opção, como a professora Tereza estava colocando, é sempre o reuso. Porque o reuso é a condição mais barata, que tem menor custo de você evitar que esse material vá para o meio ambiente, vá para a natureza. Então, a primeira opção é fazer o reuso. A segunda é o fabricante. O fabricante, por lei, já é obrigado, né, a dar destino àquele equipamento. Então, a pessoa que não vai mais utilizar aquele equipamento pode ligar para o saque? Sim, ela deve fazer e a pessoa isso. deve retirar. A empresa tem a obrigação de retirar aquele material. As empresas não estão preparadas totalmente para isso, mas por lei ela já tem sim a obrigação de fazer isso. Marcelo, nós temos mais uma pergunta que chegou para você aqui, é do Adriano Santos. Ele fala assim, ele tem fones de ouvido queimados, uma câmera digital quebrada, cabos de USB desgastados, um MP3, um MP4 velho, e onde ele joga tudo isso fora? Mas isso é o padrão, né? Isso é o comum, as pessoas vão guardando esse material justamente por não saber o que fazer com ele, né? É o CEDIR, como a Tereza Cristina acabou de falar? Sim, mas, por exemplo, o CEDIR está numa cidade como São Paulo, Exatamente. Uma cidade grande, né? Mas se a pessoa está numa cidade pequena ou distante de um centro grande, ele não sabe o que fazer. Então, a primeira opção é você cobrar do poder público, da prefeitura, que a coleta seletiva seja implantada na sua cidade. Então, está respondida a pergunta do Adriano. Vamos agora vir a pergunta do Bernardo, ele é técnico em enfermagem. O que as prefeituras poderiam implantar nas cidades para melhorar o problema do lixo eletrônico? Então, como a gente estava falando, a coleta seletiva é o primeiro passo. O segundo passo é estimular que as cooperativas, que se monte cooperativas para tratar esse lixo. E que essas cooperativas possam ser treinadas, né, possam ter a capacidade de, se não, pelo menos, vender esse lixo, né, no primeiro momento, como manipular, para o próprio catador não ter o risco de se contaminar com aquele material. Você também pode fazer com que as cooperativas virem agentes ambientais desse processo. Vamos ouvir agora o Maurício Ferreira, ele é operador. Dá para gerar emprego com o lixo eletrônico? O lixo eletrônico já gera muito emprego, né? Porque a cadeia é bastante complexa, né? Desde a produção, a venda, o consumo. A gente está falando a partir da reciclagem, ou no primeiro caso, da triagem do material. Só a triagem do material
Se você pensar que toda cidade deveria ter uma cooperativa, no mínimo uma cooperativa, isso já é uma quantidade de emprego enorme, muito grande. Nós vamos agora ouvir a Jéssica Alves, ela é dona de casa. O lixo eletrônico pode trazer doenças para a população? Ele pode trazer doenças a longo prazo, porque esse material, se ele vai para o meio ambiente, com certeza ele contamina o ambiente. Um computador ou um celular chega a ter 60 materiais diferentes na sua composição, sendo que a maioria são materiais perigosos à saúde. As pessoas não têm noção o quanto o material é perigoso. Então a campanha de educação ambiental acho que é um dos primeiros passos a ser feito, assim, tanto pela poder público quanto pelas empresas que produzem esse equipamento, né? Que afinal de contas é quem coloca o equipamento no mercado. Marcelo, você conhece algum caso de alguma pessoa que já teve algum problema com isso? Eu vi aqui, tem uma pesquisa que fala que mercúrio a gente pode encontrar em monitores e TVs de tela plana e pode causar danos cerebrais e danos ao fígado. Sim. Então, os efeitos geralmente são a longo prazo, eles não são imediatos. Então isso nós vamos ver nas futuras gerações. A gente vai perceber nas futuras gerações. Porque a maioria desses metais, que são, eles são metais pesados, chamados metais pesados, eles vão acumulando no organismo. Então ele não sai do organismo, ele fica permanentemente no organismo e depois, às vezes, de 5, 10, 15 anos é que começa a provocar o efeito a partir de uma quantidade limite. Quando passa daquela quantidade limite é que começa a produzir o dano. E geralmente o dano é irreversível, não tem muito o que fazer mais a não se tratar. Não tem assim como curar exatamente. Então cuidar agora para que a gente lá na frente não tenha mais problemas ainda de saúde. Sim. Marcelo, nas ruas as pessoas reclamaram muito sobre a questão dos produtos com tempo de validade determinado. Então, esse conceito é o conceito da obsolescência programada ou da obsolescência perceptiva. A programada é isso que você está dizendo. O fabricante ele já faz um equipamento que não vai ter uma durabilidade muito extensa. Isso em função até do modo de produção do capitalismo. De que os equipamentos, quanto mais você produz, né, e quanto menos eles durem, mais você consome. Na impressora, a jato de tinta, você percebe muito bem isso, né? Você compra a impressora e depois você gasta vários valores de impressora em cartuchos. Você fica trocando o cartucho, né? E vai trocando, e aí você já gastou muito mais do que vale a própria impressora. Então, você precisa exigir que o fabricante, com o tempo, vá melhorando os equipamentos novamente para eles durarem mais. Marcelo, eu estava lendo o relatório da ONU, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Lá fala que os países emergentes, como o Brasil, a China, a Índia e o México, principalmente, eles vão ser muito prejudicados pelo lixo eletrônico. E eles falam lá na questão de sérias consequências. Eu fiquei abismada com isso. O que seriam essas sérias consequências? Então, a gente tem o costume sempre de jogar os problemas para frente, para o futuro, né? Mas o problema é atual, né? A China, por exemplo, ela tem um problema ambiental gravíssimo em relação a isso, porque tem lixões a céu aberto, né? E onde os países ricos encaminham esse material. Por quê? Cada país tem a sua legislação ambiental e elas são mais ou menos rígidas. Então, os países que têm as legislações mais rígidas, eles acabam encaminhando esse material, às vezes de forma até ilegal, né, por contrabando mesmo, para países que têm uma legislação mais flexível, né. E esse material cai no mercado negro, né, e vai parar na mão de pessoas que trabalham diretamente no lixo. E esses lixos estão perto de rios, né, são perto de cidades populosas. Então, a quantidade de lixo produzida indica já o problema hoje, não para o futuro, né. Tem que ser, todo o país tem que se adequar a esse problema, porque, como eu te falei, é tipo uma bomba relógio. Vai estourar em algum momento. A qualquer minuto. Marcelo, tem algum país ideal com relação ao lixo eletrônico que faça tudo direitinho? Um exemplo? Geralmente os países da Europa, né, têm uma boa legislação e têm um processo de acompanhar a movimentação do produto, né, para onde que ele vai, desde a sua produção até o seu descarte. A figura do catador mesmo não aparece nesses países, né? Porque o ciclo é fechado, então esse equipamento volta para a indústria e a indústria acaba transformando esse material novamente para a produção. Marcelo, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, às pessoas ainda interessadas no assunto sobre o lixo eletrônico.
Então, a dica, a primeira é cobrar o poder público que faça coleta seletiva no seu município e que dentro dessa coleta seletiva pense a questão do lixo eletrônico. A outra é você cobrar também o fabricante. Como consumidor, você assumir que quando... Nós temos a nossa responsabilidade. Sim, assumir que quando acaba a garantia, a responsabilidade passa a ser sua. Você tem que dar um fim ecologicamente correto àquele equipamento. Então, você devolver isso para o fabricante ou exigir que ele venha até buscar na sua casa, né? Porque ele, na verdade, é que teve o lucro maior em cima de toda a cadeia de valor do equipamento. Né? Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Então faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.